Olá, seja muito bem-vindo ao Podcâmara, o podcast oficial da Câmara de Vereadores de Toledo. Hoje, nosso episódio número 4, e eu sou a Jéssica e eu vou conversar com o vereador Jairo Serbarro. Vereador, seja muito bem-vindo. Obrigado, Jéssica. Obrigado pelo convite e é um prazer estar aqui falando um pouco da nossa trajetória e da nossa vida. Legal, Jairo. Eu tenho aqui um currículo aí para o nosso start de conversa, que você nasceu em Toledo, em 1978, então um toledano. Tem formação aí tecnólogo em gestão pública, também aí atuou na área do executivo enquanto secretário de juventude no município aqui nos anos de 2017 a 2020. Também assumiu uma vaga, na Câmara de Vereadores enquanto suplente por 30 dias no ano de 2022. Foi eleito agora nesse mandato com 1.016 votos, então fazendo parte dos 19 vereadores efetivos aí da 18ª legislatura da Câmara de Toledo. E além de estar vereador, você também foi votado aí para ser o nosso segundo vice-presidente da Câmara de Vereadores. É isso mesmo? O que você pode aí contar para a gente da sua trajetória? É isso, Eu entrei na política aí a partir de 2016, na eleição que o Lúcio Demarque ganhou. E ele fez um convite para mim, que Jairo, se eu um dia conversando com ele na campanha, falou, Jairo, tu não pensa em trabalhar na política, entrar na política? Nunca pensei nisso, mas se tiver uma oportunidade, a gente, já tinha sido comentado algumas vezes anteriores, aí, em gestões passadas, mas eu nunca levei a sério isso. Ele falou, eu ganhando a eleição, eu vou te chamar para você trabalhar, compor a nossa gestão, trabalhar com a gente. E logo depois das eleições, passado uns 15 dias por aí, eu recebo a ligação dele, Até eu, a Lúcio, me ligando. Falou, Jair, vem aqui que eu preciso conversar com você. Daí fui no escritório dele, conversamos, ele me falou, Jair, tem uma oportunidade de você trabalhar com a gente, que é um cargo que você acha que vai dar muito certo aí, é lá de diretor da juventude. Na época tinha secretaria. E daí eu falei, dei umas pesquisadas, conversei com o pessoal e aceitei esse desafio, E a partir de 2017, então, eu assumi como diretor de apoio à juventude. Existia, então, a Secretaria da Juventude. Nessa época, ela foi comandada pela Marisa Cardoso. Ela assumiu a assistência social, a Secretaria da Mulher e a Juventude, para poder controlar o orçamento, o limite prudencial estava com problema na época e tal. E depois de um tempo, em 2019, foi quando eu assumi de secretário. Veio também uma outra surpresa, o Lúcio me chamou para conversar. Para ele, o trabalho estava sendo bem feito na área da juventude, daí veio a proposta também para assumir como secretário. Então, eu fiquei 2019, uma parte de 2020, até abril de 2020, foi quando eu me licenciei, pedi exoneração de secretário para poder concorrer às eleições de 2020. Legal. E nesse período, assim, vereador, imagino que, claro, hoje estando do lado do legislativo é diferente da vivência do executivo, que você tenha aprendido, ter várias experiências nesse período. O que você pode contar, assim, para as pessoas vivenciando ali com os jovens, a realidade no dia a dia, esse trabalho realizado, com especial jovens, que era a parte ali da sua secretaria, sua direção. O que você lembra desses momentos? Quais foram os aprendizados enquanto um gestor do executivo lidando com jovens? Foi um momento de muitos desafios, trabalhar com juventude tem seus lados que é mais tranquilo, mas tem seus lados mais desafiadores, Principalmente essa leva de juventude que a gente que tá vindo agora aí, É um momento muito desafiador, não só de hoje, mas a partir de 2017, quando assumimos. E nós colocamos em um dos nossos objetivos e metas e ações, principais ações da Secretaria de Juventude, foi o eixo de qualificação profissional. Então, a gente focou bastante em cursos de qualificação profissional na época. Fizemos muitas parcerias com o Unioeste, com os programas Primeiro Emprego, Jovem Aprendiz, cursos de informática, enfim, muitos cursos foram criados e oferecidos na parte de qualificação profissional. E muitos desses jovens, tinha empresa que ligava lá, depois de um tempo, muitas empresas começaram a ligar no Centro da Juventude, pedindo referência de jovem, pedindo currículo. Então, muitos jovens a gente conseguiu encaixar no mercado do trabalho, através do programa Jovem Aprendiz, por esses cursos de qualificação profissional. Então, foi muito bom. Mas também trabalhamos muito a questão das atividades esportivas, atividades culturais,
Na época adquirimos uma van de 20 lugares, um veículo de 7 lugares. Conseguimos reformar, reestruturar toda a questão de instrumentos musicais. Foi adquirido muita coisa nessa época aí, que estão sendo utilizadas até hoje. Mas foi um aprendizado muito grande. Tenho muita saudade dessa Secretaria da Juventude. Que é legal quando a gente passa por alguns lugares e que a gente tem vivências que a gente relembra e é gostoso, assim, né? Tipo, que te moldaram também uma parte da vida do Jairo nesse trabalho. Né? Nessa época eu posso dizer que eu me dediquei muito à política da juventude. Até lá dentro a gente sempre conversava e sempre tentava deixar bem claro que política é no momento certo, ali dentro, do portão para dentro, enquanto a gente estava trabalhando, a única política que a gente discutia era a política pública de juventude. Legal. E a gente sabe que você, além de estar efetivo, você também é o vereador que é o nosso segundo vice-presidente, né? A gente tem conversado com outros vereadores que compõem a mesa diretora, mas a gente gosta também de explicar para a população que o vereador, quando ele faz parte da mesa diretora, ele também tem obrigações administrativas dentro da casa. Sim. Então, eu também queria que você contasse um pouco para a gente como está sendo, além do Jairo aí, como primeiro, né, momento de vereador efetivo, mas também como ocupando essa função de segundo secretário. Além da rotina de estar vereador, também sem essa rotina junto à mesa diretora. O que é para você fazer parte? É um motivo de orgulho? É um motivo de ainda mais compromisso? Como você define isso? É um compromisso maior, né? Com certeza. Até então, no dia da eleição, existia só umas conversas de quem poderia ir para a mesa, quem não poderia. E eu estava quieto, né? E isso foi decidido no momento da eleição, né? No momento da eleição, quando teve aquela pausa lá para definir os blocos e as indicações, e o pessoal só falou, Jairo, precisamos de você na mesa. Eu falei, não, pode ser, eu vou. Daí, primeiro eu me coloquei ao cargo de primeiro vice-presidente, né? No qual foi a Marli, que ganhou por 10 votos a 9, e daí eu me coloquei de novo ao segundo vice, né? E no qual foi eleito por unanimidade dos 19 vereadores. E é um desafio maior, um aprendizado muito grande, sabe? Muito bom, está sendo uma experiência gratificante e está dando mais bagagem na minha vereança. Vai te preparando mais aí para os desafios, né? Porque com certeza. Às vezes as pessoas olham, mas os vereadores só vão nos momentos de sessão, enfim, né? Mas não é assim que as coisas funcionam. Tem muitos trabalhos que você, imagina aí que tenha do seu atendimento, das pessoas que te procuram, além da rotina da casa, da participação das comissões e também nas decisões que a casa toma, que é assinada por vocês, membros da mesa, né? Exatamente, com certeza. Você fazer parte de uma mesa diretora é uma responsabilidade maior, porque você está você está dirigindo uma casa de leis que tem 19 vereadores, né? Mais todos os servidores lá, enfim. Então, é um grupo muito grande que está na mão de 5 pessoas ali que fazem parte da mesa diretora, né? Então, eu sinto muito honrado de poder fazer parte dessa mesa diretora nesse biênio. Que tem a caneta na mão, né, vereador? E a gente também entra numa parte aqui da nossa conversa que você tem uma atuação bem importante na área do esporte, né? Muitas pessoas conhecem o Jairo Serbarro pela participação nos eventos esportivos, indicações que nesses 8, 9 meses aí de mandato tu vem fazendo para esse segmento, né? Qual é a importância que você vê dos investimentos públicos na área de esporte, considerando aí que você gosta dessa área? Na verdade, quando você fala em esporte, você relaciona outras políticas também, né? Dá para considerar que o esporte é uma política transversal, né? Tem um eixo na saúde, tem um eixo na educação, tem um eixo na cultura, enfim, tem vários eixos que são beneficiados com a política de esportes. É uma política que eu gosto muito, jogo meu futebol ainda, 2 vezes por semana, ou às vezes até 3 vezes, vou aos campeonatos, participo do Campeonato Panorama, participo do Campeonato Amador, Taça Mauro Maior, que assim acompanho, os jogos de futsal da equipe que representa Toledo aí no Paranaense, na Chave Ouro e na Liga Nacional. Então, assim, a gente tem uma ligação muito forte, gosto muito do esporte e a gente tem procurado também fazer algumas indicações e até algumas emendas parlamentares nós já conseguimos para Toledo para beneficiar essa questão do esporte, né? Vou citar aqui 2 emendas aí que a gente conquistou agora há poucos dias, que logo serão anunciadas, que são recursos para a reforma de um campo de futebol lá no Copago e uma outra quadra esportiva lá na Vila Industrial. E também uns investimentos no campo de futebol lá do Gisele. Então, são 3 emendas parlamentares que a gente conquistou e daqui uns dias aí a gente vai estar
vai estar confirmando tanto os valores e quando que vão ser aplicados. Consolidando aí uma atuação nessa área, né, vereador? Exato. E a gente também não pode falar de esporte sem voltar ao assunto de falar de jovens, né? Que é, digamos aí, na sua trajetória dentro do poder público. Como que você entende aí que o poder público pode linkar a juventude, o esporte e contribuir com isso, né? Considerando que todo esse carinho, assim, que você tem, tanto pela área de jovens quanto pela área do esporte, que você entende que o poder público pode fazer ainda mais nesse período para esse público? O que a gente vem indicando ao Legislativo e conversando é ampliar essas atividades, né? Ampliar essas atividades. Agora, estou muito contente com o que está acontecendo na política pública de juventude, né? Infelizmente, hoje não é uma secretaria, né? É só uma direção, mas está acontecendo muitas coisas bacanas lá. E uma das coisas que eu estou acompanhando, fui no dia da inauguração e frequentemente eu pergunto como que está a frequência, é o curso pré-vestibular. É uma parceria que deu certo, está dando certo, com a escola lá, a escola Dona Duzi, Colégio Dona Duzi. Então, toda a equipe lá do Bioparque, da Dona Duzi, lá do Colégio Dona Duzi, está fornecendo esse curso pré-vestibular totalmente gratuito para o município. Então, foi uma parceria muito boa e eu tenho certeza que nos outros anos vai acontecer de novo essa parceria, porque já na primeira edição agora desse ano está dando certo, né? E juventude, não tem como não deixar de falar que a juventude é o futuro desse país, né? Então, eles têm que ser capacitados, têm que ser qualificados, porque o dia que nós estivermos usando a política do idoso, não estiver mais atuando em nada, são eles que vão estar representando a gente, que vão estar construindo as políticas, cuidando do nosso município. Então, a gente tem que preparar e cuidar o jovem com muito carinho. Com certeza. E além do esporte, além da questão da juventude, você também tem tido aí matérias, proposições dentro da casa que valorizam o turismo rural, né? Inclusive um projeto de lei seu junto com o vereador Bruno Raduns para a valorização do turismo rural em Toledo, né? Como que tem sido, assim, intensificar esse assunto, trazer também esse assunto, você ser um dos porta-vozes dentro da Câmara desse assunto? Acho que é importante você também contar para a comunidade que o Jairo defende essa área. Exato, Jéssica. Esse eixo do turismo rural aí é muito importante, porque tem muita história o nosso interior de Toledo. Ele foi construído por muitos imigrantes que vieram de Santa Catarina, do Rio Grande do Sul, e tem um eixo assim, que dá para explorar muito a questão do turismo rural, né? A questão da gastronomia, dos passeios, existem vinícolas, cachaçarias, queijarias, né? Cachoeiras, então trilhas. Então, nosso município é muito rico essa questão do turismo rural. E o que está faltando são leis para poder beneficiar o executivo na questão de dar mais visibilidade, né, poder investir em capacitações, treinamentos. E é o que a gente fez nesse último projeto de lei aí, né? Já existiu uma lei e nós criamos alguns mecanismos para beneficiar o turismo rural através da Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Então, foi uma ação muito, muito bacana. O pessoal da Secretaria do Desenvolvimento Econômico, lá o coordenador do turismo, gostou muito, já pegou muito exemplo. E muitas coisas estão por acontecer no turismo rural aí, muito em breve. Legal, vereador. E a gente sabe que tanto o Executivo quanto o Legislativo são poderes independentes, né? A Câmara tem suas atuações, o Executivo tem as suas prerrogativas, mas a gente entende que muitas vezes para o Executivo executar muitas atividades, projetos, iniciativas, precisa ter a aprovação de vocês, vereadores, né? E esse é um perfeito exemplo aí de um trabalho conjunto, que eu entendo que aconteceu aí junto com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, né? Em que fomentou o turismo. Como que é, assim, para as pessoas que nos assistem entenderem esse trabalho que a gente realiza enquanto instituição, Câmara, como Executivo, para de fato as coisas acontecerem e beneficiarem lá na prática quem precisa, quem é impactado, digamos, por isso, né? Que nem tu comentou, o pessoal da queijaria, o pessoal da cachoeira, como que é? Porque a gente sempre pensa que tem pessoas envolvidas com isso, né? Sim, tem. Para você ter uma ideia, Jéssica, há pouco tempo nós fizemos uma reunião da CDS, né? Que é a Comissão de Desenvolvimento Sustentável da Câmara, que eu faço parte, o vereador Bruno Raduz é o presidente, e nós fizemos uma reunião com alguns representantes do turismo rural.
E o que eles mais pediram para nós é criar mecanismos que auxiliem o executivo na parte de divulgação do ramo deles, né? Uns pediram melhorias de acesso e outros pediram divulgação. Então, de toda essa conversa que nós tivemos com eles aí, foi criado esse projeto de lei, onde nós criamos um mecanismo para que a Secretaria do Desenvolvimento Econômico possa atuar, né? Possa atuar nessa questão do turismo rural e beneficiar toda uma comunidade aí de agricultores que tem um potencial muito grande de faturamento, de renda através do turismo rural, né? Tanto na gastronomia, passeios, enfim, vários tipos, né? E às vezes a gente se depara, vereador, com pessoas que não conhecem que Toledo tem, às vezes, um certo lugar para visitar, para conhecer, né? Então, essa questão da divulgação, ela está muito atrelada. Às vezes as pessoas moram aqui, mas às vezes ela não tem conhecimento que ela pode fazer um passeio ciclístico, conhecer determinado local, experimentar queijos finos, que a gente chama, né, nessa linha aí de gastronomia, restaurantes mais específicos que tem no interior de Toledo. Então, de fato, quando você comenta a questão da divulgação, ela vem muito nesse sentido para consolidar Toledo como uma rota aí do turismo, né? Tanto para quem também mora em Toledo, mas também para quem vem de fora. Isso. E agora você citou uma coisa que está sendo trabalhado, que é a rota do turismo rural de Toledo. Vai ter acredito que vai ter uma audiência pública aí esse ano ainda, e uma dos eixos que nós vamos trabalhar é a criação do nome. Como que vai ser o nome dessa rota, né? Pega exemplo lá de Bento Gonçalves, que eu fui visitar lá. Bento Gonçalves tem uma rota chamada Caminho das Pedras, né? Que na época de 90, o potencial era muito menor do que nós temos em Toledo hoje. E teve um engenheiro lá, um arquiteto, que foi o idealizador, ele criou essa Rota das Pedras. Então, ele foi na comunidade lá que tinha um poder, né, de trabalhar a gastronomia, a parte de comida, outro na parte de vinho, muitas vinícolas, né, hotéis, na época tinha acho que 8 hotéis, hoje tem mais de 90, vinícolas também, tinha poucas vinícolas, hoje tem dezenas e dezenas. Questão do vinho também, ele trabalhou nas famílias lá, muitas famílias tinham uma vinícola familiar, que faziam aqueles garrafões de vinho e vendia. E eles trabalharam a questão do vinho, criaram uma garrafa, criaram um rótulo, criaram uma história. Então, aquela garrafa foi vendida com preço maior do que um garrafão, sabe? Então, foi trabalhado muito e hoje é uma potência, né? Falar em turismo rural de Bento Gonçalves hoje é uma referência, né? E Toledo tem condições de fazer isso daí. Nós temos vinícolas aqui em Toledo, né? Temos cachaçaria aqui em Toledo. Temos o meio também o meio da gastronomia. Tem também no interior. Tem muitos pontos. Tem mais de 20 pontos que já foram mapeados em Toledo nessa linha de gastronomia, queijaria, vinícola, cachaçaria. Então, tem muitos pontos. E o que falta? Divulgar mais, né? Divulgar mais, criar essa rota, dar incentivo para esses agricultores que estão no interior, para investir no interior. E isso para o município vai gerar renda, né? Vai gerar trabalho. Então, todos vão ser beneficiados. Legal, vereador. E a gente entende que alguém precisa puxar isso, né? E é o trabalho que você tem feito, é claro que às vezes em parceria com outros vereadores, mas tem defendido uma bandeira aí dentro do seu mandato, né? Essa é uma bandeira muito importante que eu, Bruno e os demais membros da Comissão de Desenvolvimento Sustentável estamos defendendo muito. E a gente quer terminar o nosso mandato aí com esse sonho realizado, concretizado. E é possível. Perfeito, vereador. E outro eixo que a gente tem aqui, que você também tem trabalhado bastante, é a questão da cultura, né? Também, junto com o vereador Bruno Raduns, você é autor de um projeto de lei que cria o projeto Céu Aberto. O que você pode contar para as pessoas sobre esse projeto? Como é que está a tramitação dele? Qual que é a proposta aí desse projeto de lei chamado Céu Aberto? Essa proposta, Galeria Céu Aberto, ela surgiu do Bruno, né? Do vereador Bruno Raduns. E ele pediu, né, solicitou se a gente podia fazer parte na elaboração do projeto, na redação, dos textos. E quando ele me apresentou, eu falei, não, te ajudo sim, vamos. Mas é uma ideia do vereador Bruno, mas nós participamos muito. Então, essa Galeria ao Céu Aberto estimula a arte urbana, né? Até anotei alguns pontos aqui para não esquecer. Estimula a arte urbana em espaços públicos e privados, né? Com pinturas, grafites, murais.
Claro, tudo mediante a inscrição dos artistas, né? Tem que ter uma seleção, uma inscrição, né, feita por uma comissão técnica e também em consentimento com os proprietários, né? Não adianta a gente chegar num lugar e, vamos colocar aqui. Não, é uma parceria público-privado e o empresário que aceita, que abre a porta do seu comércio para a gente expor essas obras de arte, enfim, o que for na área de cultura, lá vai ser colocado, mas tudo com o consentimento também do empresário. Então, quando falar galeria a céu aberto, não é na rua, na calçada, né? É no comércio, feito parceria público-privado, o comércio que aceitar que essas obras de arte. Temos muitos artistas na cidade. Muitos. Inclusive na Câmara, agora há poucos dias, teve uma exposição de arte lá, né? Então, é isso que a gente quer levar no meio empresarial, nas empresas. Eu tenho certeza que muitos empresários vão aceitar receber essas amostras, essas obras de arte, enfim, essas exposições culturais. E o que falta? Uma lei para regularizar isso, para autorizar isso. E é o que a gente fez, essa lei da galeria céu aberto. Vereadora, a gente já se encaminha aí para os momentos finais do nosso podcast. A gente tem um espaço reservado aqui por umas perguntas estilo ping-pong. E a gente queria entender do Jairo que conquista que ele já tem nesse período aí de vereador, nesses 9 meses, ou nessas experiências aí, tanto do executivo, que a gente já relatou desde o início do podcast até agora. O que é uma conquista importante para o Jairo Serbarro nesse momento? Na verdade, Jéssica, muitas conquistas aconteceram já nesses 9 meses aí, 8 meses e indo para 9 meses de mandato. Mas uma conquista que eu ainda quero celebrar nesses 4 anos de mandato aí é a volta da Secretaria da Juventude, né? Essa, com certeza, vai ser a maior conquista do meu mandato. Já fizemos a indicação, já na reforma administrativa do início desse mandato, tentamos incluir, mas o orçamento não deu na época, ficou para um segundo, né, uma segunda opção numa segunda oportunidade, que pode acontecer talvez no ano que vem, mas é uma bandeira que você vai defender. É uma bandeira que eu entrei na campanha, eu já defendia, entrei na gestão já defendendo e vou continuar defendendo aí até o final, né? Então, essa é a maior conquista que eu acho que eu posso dizer que eu vou ter, vai ser a recriação da Secretaria da Juventude. A retomada desse trabalho já existiu, né? Já existiu, porque a juventude, se você vê em números aí, são em torno de 40 mil jovens que Toledo tem, né? E muitos desses estão precisando de qualificação, estão precisando de capacitação. Porque lá, eu sempre falo, no tempo que eu estava na Secretaria da Juventude, nas minhas entrevistas, nas palestras, eu sempre falava uma coisa: o jovem que não se capacitar, não se qualificar, vai ficar para trás. E, infelizmente, às vezes, muitos jovens lá na frente vão se arrepender. Vão falar: poxa, por que eu não fiz aquele curso? Por que eu não estudei um pouquinho mais? Por que eu não me qualifiquei um pouco mais? Então, essa é a bandeira que a gente vai levar nesses 4 anos de mandato. E a gente espera que seja recriada. Amém. Vereador, e além dessa questão da juventude, né, de uma secretaria, entendo que precisaria partir de um projeto de lei, tem algum outro projeto, uma iniciativa, algo que você também gostaria de ver aprovado no futuro? Sim. Já no início do nosso mandato, conversamos já com o secretário Rogério, da Segurança e Trânsito, e um projeto de lei que eu gostaria que estivesse já em execução o mais breve possível é a muralha digital em Toledo, com reconhecimento facial. Nos mesmos moldes que existe em São Paulo, que é chamado Smart Sampa, que é onde são várias câmeras são instaladas no município. Por exemplo, posto de saúde, escola, rodoviária. Existem uns totens que você pode instalar na área central mesmo. E aquela câmera, ela já vai, o sistema é interligado com o da Polícia Civil, Polícia Federal, enfim, todos os meios de segurança pública. E com o reconhecimento facial, você ali pode localizar um fugitivo, alguém sendo procurado. Então, esse é um PL que eu espero muito que seja aprovado e que seja executado muito em breve em Toledo. Questão de segurança pública. A questão que envolve ali, a segurança, né? A qualidade de vida. Inclusive, nós fizemos uma indicação legislativa nessa questão do reconhecimento facial logo no início da nossa gestão, do nosso mandato, que é instalar essas câmeras com reconhecimento facial nas
nas CMEs e escolas municipais. Porque qualquer pessoa que está ali, antes de pular o muro, a Câmara já vai reconhecer como suspeito, já vai acionar a Guarda Municipal ou a Polícia Militar, já vai lá fazer a abordagem e pode evitar muitas tragédias. Né? Então, esse é um sonho que... É mais um sonho que eu espero que esteja em funcionamento muito em breve. Que se consolide, né? Vereador, e o que define um bom político no seu ponto de vista? No meu ponto de vista, eu acho que é simplicidade. Simplicidade. Saber conversar com todos os tipos de pessoas da comunidade, saber entender, ter empatia, se colocar, porque muitas pessoas, às vezes, não sabem como agendar uma consulta. Né? Muitas pessoas têm o filho, não sabem como inscrever ele nos cursos lá da Secretaria de Juventude, na política de esporte. Então, você tem que ser simples, humildade, saber conhecer, porque muitas pessoas procuram você porque não conhecem o sistema, não conhecem mesmo como funciona. Então, você sendo uma pessoa simples e atenciosa é um dos principais pontos de um político. Às vezes as pessoas só precisam ser ajudadas, orientadas, né, vereador? Exato. Como que você descreveria o vereador Jairo Serbarro, falando dele para alguém? Olha, uma pessoa simples, né? Muito tímida, né? Não sou de conversar muito. Você pode ver que eu dificilmente me venho em lugares aí, mas eu sou uma pessoa que me dou bem com todo mundo. Sou humilde, simples, vim de uma família simples, né? Minha família veio de Santa Catarina, meu pai veio do Rio Grande do Sul, minha mãe de Santa Catarina. Tenho muitos parentes aqui em Toledo e a gente não tem mais idade para fazer coisa errada, né? Então a gente tem que procurar, além de ser certo, cada vez ser mais certo ainda. Então é isso que eu quero deixar de legado na minha vida, um legado de simplicidade e honestidade. Legal, vereador. E você nasceu em Toledo, né? Sim. Como que você descreveria Toledo em uma palavra ou em mais de uma palavra? Uma só palavra. Até nós estávamos conversando antes que como que eu vou definir Toledo em uma palavra? Não tem como. Toledo, já morei fora de Toledo, tive experiências fora de Toledo, mas sempre na primeira oportunidade que dava, a gente retornava para Toledo. E eu tenho uma filha que nasceu em Curitiba, um filho que nasceu aqui. E Toledo é uma cidade muito boa, uma cidade próspera, uma cidade de um povo trabalhador, povo honesto, povo batalhador. E a gente tem uma obrigação muito grande de transformar esse município num município cada vez melhor todos os dias. Legal, vereador. E qual é o motivo ou os motivos que fazem você participar ativamente da política, né? Entendo que a vida pública ela já faz anos aí, parte da sua rotina, no seu trabalho e nas vivências que você tem. Por que o Jairo participa ativamente da vida pública, da vida política? Olha, Jéssica, para dizer a verdade, se fosse alguns anos atrás, eu jamais me imaginaria na posição que eu estou hoje como vereador, né? Sempre trabalhei, sempre batalhei na minha vida e juro para ti, não esperava que um dia eu pudesse ser um vereador. Eu entrei na política faz pouco tempo, né? Mas o que podem esperar de mim é muito trabalho, muita dedicação, com certeza. Legal, vereador. E a minha última pergunta para você é se nesse processo aí de estar vereador, da vida política, se você tem algum livro, alguma música, algum material para indicar para alguém, algum conselho que for para as pessoas que estão ouvindo o nosso podcast, estão assistindo a gente, sei lá, até às vezes tem o sonho de participar da política, ou às vezes está faltando um empurrãozinho para entrar nessa vida, digamos assim, né? Certo. O que você teria aí de indicação, um conselho, um livro, uma música? O que você falaria para essa pessoa? Olha, eu poderia citar aqui livros, né? Poderia citar a Bíblia. A Bíblia é um manual perfeito para tudo, né? Lá tem o que tu precisar na tua vida, desde como ser uma boa pessoa, finanças, enfim, é o teu manual ali, tá ali a Bíblia. Poderia citar alguns vídeos motivacionais, mas eu vou citar uma música, né? Até quem estiver assistindo nós aqui, né, nesse podcast aqui, procura a música do Fábio Júnior, o nome da música é Felicidade. Ele está cantando essa música ao vivo. E ele tem num certo momento que ele canta, se pode reparar que ele
tem o back vocal, 2 back vocal que estão lá num canto, quase não aparecem. Quem que é o protagonista desse show? É o Fábio Júnior. Mas num certo momento, quando ele percebeu que o back vocal tinha uma voz fantástica, os dois. Estavam arrebentando. Ele desligou o som dele e foi do lado dele e mandou continuar. E aqueles 2 back vocal fizeram mais da metade da música. E o que é isso? Quem é o protagonista e quem é o coadjuvante? Os coadjuvantes deram um show naquele momento, mas não tiraram o brilho do protagonista. Então essa é a música que eu deixo para quem puder assistir e fazer uma análise do que é ser protagonista e do que é ser coadjuvante. Porque tem muito político que não gosta de ter coadjuvantes. Não vai tirar o brilho de protagonista. A política se faz num conjunto de pessoas, num conjunto de ações e cada um vai ser protagonista de uma forma e ninguém vai tirar o brilho de ninguém. E quem ganha com isso é a população. Então fica essa dica dessa música aí. Legal, vereador. Muito obrigada pela sua participação. Abro esse espaço aí para suas considerações finais. Se você não falou alguma coisa e deseja falar, um espaço aí de fechamento aqui para o nosso podcast. Só queria pontuar um eixo também desse meu mandato, que é a questão da saúde. Eu trabalhei por quase 4 anos no Hospital Bom Jesus e é mais uma política que eu me apaixonei muito, porque você estando fora da área de saúde, você vê de um jeito. E você estando lá dentro, você vê a realidade do que é uma saúde das pessoas. As pessoas, quando mais precisam na vida, não é dinheiro, é uma boa saúde. E o tempo que eu passei no Hospital Bom Jesus, eu aprendi muita coisa aí. E é uma política que a gente vai levantar essa bandeira igual da juventude e a saúde também nesses 4 anos de mandato aí, porque a gente sabe que a saúde de Toledo precisa ser ampliada, precisa ser melhorada, porque a cidade vem crescendo e a saúde tem que acompanhar também. Hoje nós precisamos de mais leitos, né? Precisamos de mais leitos, principalmente de UTI também, né? Porque o hospital, por exemplo, o Hospital Bom Jesus e o regional não atende só Toledo, atende 18 municípios. Fora aqueles passageiros que estão em viagem no município, aqui nessa região, que sofrem algum acidente que vão lá, né? Também tem um número bem considerado desse tipo de paciente. E a gente precisa ajudar o município, ajudar a Secretaria de Saúde, ajudar o governo do Estado. Tem um projeto de construção do novo Hospital do Bom Jesus, que isso precisa acontecer o mais rápido possível para desafogar os leitos, que às vezes muitas pessoas ficam lá na UPA, no mini hospital, esperando uma transferência para o Hospital Regional, para o Bom Jesus, e às vezes tem um médico, tem o centro cirúrgico, tem todo o material, mas vai fazer a cirurgia e vai internar onde? Falta leito. Então, por isso que às vezes muitas pessoas ficam no hospital, no mini hospital ou na UPA, não são transferidos por falta de leito. Não é por falta de médico ou de estrutura, é por falta de leito. Então, esse novo Hospital Bom Jesus vai vir para desafogar um pouco essa questão de leitos, para que a pessoa sofra o mínimo possível. Com certeza é um eixo muito importante aí, que se fala em política pública, a gente sempre pensa também na saúde, né, vereador? Com certeza. E para finalizar, Jéssica, né, obrigado aí, parabéns pelo convite que vocês fizeram, parabéns por essa ação da Câmara, né, da equipe da comunicação, uma equipe nota 10, tá? Vocês são uma equipe muito boa lá, tá? Transmitam meus parabéns, meus elogios para toda a equipe da comunicação da Câmara e parabenizar por essa ação aí do Pod Câmara. E obrigado pelo convite. Com certeza. Obrigada, vereador, e é um trabalho para a gente divulgar ainda mais o que a Câmara faz, né? Que a comunidade precisa entender o trabalho da Câmara enquanto Poder Legislativo e também dos vereadores, né? Com certeza. Assim a gente encerra o nosso 4º episódio do Pod Câmara, o podcast oficial da Câmara, hoje com a presença do vereador Jairo Serbarro, que é do Partido Democracia Cristã. Muito obrigada e até o próximo episódio.